estado de São Paulo, o ano letivo começou com 100 escolas públicas convertidas para o modelo cívico-militar, ou seja, nessas unidades, militares da reserva ficam responsáveis pela disciplina. E logo vieram as polêmicas. Durante uma filmagem da TV Vanguarda em um colégio de Caçapava, no interior do estado, policiais apareceram escrevendo palavras com erros de ortografia na lousa. E no dia 12 de fevereiro, a Justiça de São Paulo suspendeu regras de comportamento das escolas cívico-militares, como o corte de cabelo padronizado. A justificativa é que esse tipo de norma é discriminatória, especialmente contra alunos negros e LGBT+. As escolas cívico-militares foram bandeira do governo Jair Bolsonaro, que instituiu um programa nacional. Quando assumiu o terceiro mandato, Lula derrubou o programa, mas garantiu autonomia para que estados e municípios pudessem adotar o modelo. Em estados governados pela extrema-direita, como São Paulo, Minas Gerais e Paraná, a gestão cívico-militar é a grande aposta para a educação. O BDF Entrevista de hoje aborda esse tema que divide opiniões. Porque pesquisadores da área de educação são contra, mas muitos pais e professores são a favor? É possível ter disciplina sem militarizar o ensino? Qual deve ser o peso desse assunto nas eleições de outubro? Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia. Por aqui a gente sempre traz um tema atual com aquela visão popular que é marca do Brasil de fato. Hoje a gente vai falar sobre essa grande polêmica das escolas cívico-militares e para isso eu recebo aqui no estúdio o Fernando Cássio, que é professor de educação, professor da Faculdade de Educação da USP. Está aqui de novo com a gente no BDF Entrevista. Obrigada, Fernando. Olá, Raquel. Olá a todo mundo que nos assiste. Você já me adiantou antes que tem muita coisa para falar sobre esse tema. Vamos começar pelo mais básico. Qual a diferença entre uma escola militar e uma escola militarizada? Bom, a gente tem escolas militares que têm respaldo legal, que são escolas que são inteiramente mantidas com recursos de forças armadas ou de forças auxiliares, no caso das secretarias de segurança pública dos estados, alguns colégios de polícia militar, estaduais e tal. Então são esses colégios do Exército, da Marinha, da Força Aérea e de algumas polícias militares estaduais. Então é isso. São escolas que são geridas por militares, os professores são contratados, são militares, então tudo aquilo, todas as decisões são tomadas nesse âmbito, né? E no caso das polícias militares estaduais, ainda são colégios para dependentes de policiais militares, de bombeiros militares, de pessoas que são vinculadas aí a essas corporações. É importante diferenciar isso, por quê? Porque existe uma confusão, que eu acho que é uma confusão assim, deliberada, proposital mesmo, né? De confundir essas coisas. Porque a gente vai ter, por exemplo, em vários estados do Brasil, Bahia, Goiás, Amazonas, uma coisa que se chama Colégio da Polícia Militar, que na verdade são escolas que são financiadas pelas secretarias de educação desses estados. Uhum. Então, de um ponto de vista formal, a gente não está falando de escolas militares. A gente está falando de escolas militarizadas, não é? Então essa é uma diferença assim, não é só de terminologia, mas é de conceito, né? E aí entra, desculpa te interromper, mas entra o problema de secretarias de educação estarem pagando salário a militares. Ah, mas isso está acontecendo a rodo pelo país, né? Então assim, dentro dessa categoria escola militarizada, a gente vai ter colégio militar, colégio da polícia militar, colégio do bombeiro militar, escola cívico-militar, escola militarizada, tem um monte de nomes que são usados, e aí eu coloco tudo isso neste, né, balaio daquilo que eu chamo de escola militarizada, né, versus aquelas outras, que são aquelas escolas que são rigorosamente militares, e que são só 94 no país inteiro, incluindo estados e municípios. As outras já estão chegando a 1.500, né, que são as militarizadas. Então, é sobre essas que a gente vai tratar, né. E você está coletando, né, muitos dados sobre essas escolas. Fala um pouco sobre essa pesquisa que você vem fazendo. Bom, acho que outubro de 2024, houve uma audiência pública no STF sobre algumas ações diretas de inconstitucionalidade que estão aí
correndo relacionadas às escolas cívico-militares. Tem uma ação de São Paulo, uma do Rio Grande do Sul, de vários estados que fizeram esses programas. E eu tive nessa audiência pública, e enquanto me preparava para participar dessa audiência pública, eu percebi que a gente não sabe aonde estão as escolas militarizadas no Brasil. Existem vários levantamentos parciais, que foram feitos por pesquisadores que foram estudar o problema no seu próprio estado, ou que tentaram levantar algumas coisas. Alguns materiais que circularam na época do governo Bolsonaro, com aquelas listas de escolas cívico-militares, que são muito incompletas e que possuem ali escolas que nunca foram militarizadas, né? E algumas listas que a própria imprensa coligiu e circulou. Mas na maior parte dos casos, o que eu percebi é que tinha muita informação que era espúria, circulando no debate. Ninguém sabia quantas escolas, aonde elas estavam, quem são os militares que atuam, quem paga essas coisas. Então, tudo isso, na verdade, a gente não sabe. Então, a gente tem uma limitação no debate público sobre a militarização escolar no país, que é o seguinte: a gente tem muita pesquisa e muitas grandes pesquisadores e grandes pesquisadores fizeram trabalhos olhando para a militarização escolar e os impactos dela do portão para dentro da escola. Então, o controle dos corpos, adolescentes e infantis, o abuso, a violência, a fascistização e uma série de coisas. Mas muito pouco a gente sabe sobre o que acontece do portão para fora. Qual é o impacto da militarização das escolas nos sistemas de ensino, dos estados e dos municípios? A gente não sabe. A gente tem um monte de argumentos circulando na sociedade de pessoas que defendem militarização de escolas, dizendo, olha, a militarização escolar melhora os indicadores, melhora o IDEB, melhora, né, tudo fica melhor na escola. A gente não tem como contrapor essa tese, porque a gente não sabe quais são as escolas militarizadas, para poder, por exemplo, fazer pesquisas sistemáticas sobre o impacto da militarização escolar no IDEB. Uhum. A gente não sabe, por exemplo, qual é o impacto da militarização escolar nos pequenos municípios. Quando, por exemplo, um município de 5 mil habitantes militariza a sua escola central e deixa todo o resto da população em escolas, em pequenas escolas rurais, e militariza apenas uma, concentra todos os recursos nesta escola e reserva 50% das vagas dessa escola para filhos de policiais. Qual é o impacto que isso tem, por exemplo, no acesso à escola pública neste pequeno município? Então, aquela famosa ideia de que as famílias apoiam, né? O Brasil é um país conservador e as pessoas então almejam, né? Acreditam nesses modelos de educação autoritários. Até que ponto? Né? Até que ponto as pessoas almejam isso, ou as pessoas simplesmente desejam que as suas filhas e seus filhos estudem numa escola digna, reformada e com aula todo dia? Entende? Uhum. Era uma coisa até que a gente comentou antes de começar a entrevista, que nas matérias que saem na mídia aparece muito essa questão dos pais serem, na sua maioria, a favor das escolas militarizadas. E realmente a gente tem um problema grave de disciplina no ensino público, a gente sabe, né? E que impacta a educação, mas também não é exatamente assim, né? Não é todo pai que acha super legal ter o filho numa escola militarizada. A gente tem é um pouco essa coisa, né? A gente tem um vácuo, né? A gente não tem pesquisa sobre isso. Porque, veja, né, nesse 1 ano e meio levantando todos esses dados, eu vi muitas situações, né, de municípios pequenos em que e estados também, né, em que você vai ver assim, faz uma consulta pública e aí você tem lá 60%, 70% da comunidade ali, né, das famílias apoiam, os alunos geralmente não apoiam, né? Uhum. Mas aí as famílias, os pais, as mães apoiam a militarização da escola, muito bem. Mas aí você vai ver, quer dizer, qual que é a expectativa dessas famílias, né? É claro que eu não vou negar, Raquel, que exista, né, em algumas situações, assim, você tem, de fato, crença, né, ideológica de que, bom, uma escola com regras estritas, que controle o uniforme, o cabelo, tem gente que acredita nisso. Que isso é o que molda o caráter, entende? Que isso é o que cria a pessoa, né, dentro de um conjunto de valores, né?
e tal. Mas tem um outro grande conjunto de pessoas que, na verdade, vê na militarização escolar uma forma de ter uma escola melhor. Uhum. Então, assim, quando a gente, nos anos 1970, 80 para trás, né, quando não havia escola para todo mundo no Brasil, né, as pessoas lutavam por escola, para ter escola. Então tem tem uma produção larguíssima dos movimentos sociais, né, na educação que fala disso. Depois que, dos anos 1990 para frente, a gente universalizou o acesso da população à escola pública, as pessoas passaram a continuam desejando e querendo a escola, com todas as limitações que a escola tem, né, em termos de essa ideia de ascensão social e tal. Mas as pessoas continuam desejando a escola e apostando na escola, mas as pessoas agora desejam mais do que escola. As pessoas querem uma escola boa. Porque, né, a gente tem essa dicotomia quantidade e qualidade, que é, né, a ampliação do acesso e a regressão, né, do recurso, significa que você vai ter uma escola que vai piorando com o tempo. Então, as pessoas querem uma escola melhor. E aí você tem uma série de soluções de mercado e coisas que são apresentadas para as pessoas como, digamos assim, medidas que vão salvar a escola, que vão redimir os pecados da escola pública, a crise da escola pública. E a gente vai encontrar um cardápio enorme de coisas. Privatização, escola de tempo integral, e privatização em várias modalidades, né? Militarização também. A militarização também pode ser considerada uma modalidade de privatização, em certo sentido. Então as pessoas avaliam esse cardápio de soluções, de escolhas que são oferecidas como isso, como uma forma de melhorar a escola. Então a militarização, ela não promete apenas enfileirar crianças e adolescentes no pátio para cantar o hino nacional. Ela promete melhorar a qualidade da escola. Sim. Ela promete que aquela escola vai ter professor todo dia, ela promete que aquela escola vai ser reformada, ela promete que aquela escola vai ter ar-condicionado. Ela promete uma série de coisas. E que, na verdade, vem em conjunto. Porque as prefeituras e os governos estaduais não escolhem qualquer escola para militarizar. Escolhem as melhores. Escolhem as mais novas. Escolhem as que foram reformadas há menos tempo. Então, assim, a tendência é essa. É escolher, não é qualquer escola. Engana-se quem pensa que as escolas militarizadas são aquelas escolas periféricas, aquelas escolas que atendem as populações mais vulneráveis. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Acontece em algumas situações? Acontece. Mas, em geral, as escolas militarizadas são escolas que estão acima da média nos seus sistemas de ensino. Então, são escolas mais centralizadas, são escolas mais bem estruturadas e são escolas que ganham melhorias. Então, você vai ter, por exemplo, termos de cooperação que são assinados entre governos estaduais e prefeituras que vão obrigar as prefeituras a reformar as escolas antes de entrarem os militares. Então, obriga a ter ar-condicionado, obriga a ter viatura para os policiais, obriga a escola a ser pintada, obriga aos professores terem dedicação exclusiva. Ou seja, você tem uma série de coisas que vêm junto com esse processo de militarização que são visíveis aos olhos da população. Uhum. Como uma privatização, como uma escola de tempo integral, em que você coloca um recurso específico para melhorar aquela escola e transformar aquela escola em vitrine. Então, assim, será que as pessoas estão realmente desejando o cap? E as pessoas no pátio, enfileiradas, jurando a bandeira? Eu acho que é mais do que isso, sabe? Sim. Eu queria puxar uma coisa que você disse, né, dessa ligação entre a privatização e a militarização. Então, se a gente pegar aqui no estado de São Paulo, o atual secretário de Educação é o Renato Feder, que é um cara que é do ramo, né, privado, é um privatista, ele já foi secretário lá no Paraná, também fez, né, uma série de acenos aí à privatização, também militarizou muitas escolas. Eu queria te perguntar, esses dois projetos fazem parte de um mesmo projeto, na verdade? Então, é interessante isso, né? Bom, a militarização, ela se arvora, né, numa lógica, que é uma lógica do que a gente chama de escolha escolar, né? Que na literatura educacional internacional vai chamar school choice. Que é essa ideia de que você tem um grande mercado de tipos de escola
e que a população pode escolher que tipo de escola pública ela quer estudar, né? Se é a escola militarizada, se é a escola gerida por organização social, se é a escola charter, né? Que são aquelas escolas que têm subvenção estatal, mas tem gestão privada. Então é uma ideia de que você teria um grande mercado, né? Então é um argumento de mercadorização. As próprias escolas de tempo integral, elas também operam nessa lógica, né? Olha, a família pode escolher, né? Muitas vezes se diz isso. Ninguém é obrigado a matricular seu filho numa escola militarizada. Você pode escolher. E essa é uma tese também falsa, porque quando você vai olhar o Paraná, por exemplo, o Paraná tem 345 escolas militarizadas na rede estadual, mais de 20% da rede. Tem muitos municípios do estado do Paraná em que 100% das matrículas na rede pública são militarizadas. Aí a gente pergunta, qual é a escolha? Então, assim, esse projeto é um projeto que está dentro dessa lógica geral da privatização e dessa crença nessa ideia de que você pode ter dentro do sistema público uma espécie de um mercado com várias ofertas diferenciadas de escola que as pessoas, em tese, poderiam optar, né? Então, assim, enfim, o projeto liberal, né, e as ideias defendidas por esses liberais, ela casa com isso. Agora, tem várias contradições, né, Raquel? O problema é isso. A escola militarizada, assim, qual que é a evidência de que ela é uma escola melhor do que as outras, né? Tem um monte de contradições, né? Tem as contradições de que, ainda que ela fosse melhor, qual é o sentido de você, basicamente, retroceder em um monte de conquistas históricas da educação, né? Que é o reconhecimento das diferenças, que é o reconhecimento das diferentes maneiras de ser criança e adolescente, das diferentes maneiras de ser menino e ser menina, entende? Qual é o ganho Não é, uma disso? criança trans numa escola militarizada provavelmente vai evadir da escola, né? E tem muitos casos, muitos relatos disso. Bom, os relatos de abusos e de racismo são abundantíssimos. É por isso que eu te disse que a gente sabe muito o que está acontecendo do portão para dentro, que tem muita coisa. Uhum. E eu queria puxar, inclusive, esse caso de Caçapava, né, que tinha lá os professores não, né, os policiais escrevendo palavras com erro de ortografia. E quando eles estavam escrevendo, né, que cometendo esses erros, eles estavam ensinando para os alunos uma coisa que chama Ordem Unida, né, que é de uma coisa militar, né? E eu fiquei me perguntando, gente, qual é o propósito pedagógico? Criança e adolescente fazer ordem unida, bater continência, sabe? Por que estão gastando tempo de aula com isso? O curioso sobre esse caso de Caçapava é o seguinte, é que as pessoas, claro, se chocam muito com os erros ortográficos, né? E, bom, não há nenhuma... É óbvio que na escola a gente precisa escrever o português. É o lugar pra gente falar, escrever o português correto, né? Então não tem nenhuma polêmica nisso, né? Mas as pessoas ficaram muito mobilizadas com isso, coisa do erro ortográfico e tal. E aí o debate público ele descamba pra uma coisa um pouco moralista, né, e tal. Mas poucas pessoas perguntaram, né, o que aquele policial estava dentro da sala de aula, escrevendo no quadro. Se a função dele... Isso quem diz é o regimento das escolas cívico-militares do estado de São Paulo, não eu. Diz que a função desses policiais é justamente fiscalizar corredor, pátio e se restringir a isso. Então a gente tem e aí, bom, foi muito sagaz o Ministério Público do estado de São Paulo de questionar isso. O que o policial está fazendo dentro de sala de aula? Porque, aliás, esse é um dos pontos, né, da ação judicial que foi movida e que gerou essa decisão judicial aí favorável à educação e, portanto, contrária à escola cívico-militar. Esse policial não deveria estar em sala de aula. Seja escrevendo certo ou errado. Não deveria estar em sala de aula. Então, eu acho que isso é importante. Uma outra coisa que eu acho que é relevante sobre São Paulo primeiro, assim, São Paulo não tem, assim, em termos de profundidade desse fenômeno de militarização escolar, São Paulo está léguas de distância ainda de outros estados. A gente pode falar de outros daqui a pouco. Mas São Paulo tem uma vantagem, né,
que é isso, as coisas em São Paulo ganham uma visibilidade nacional. Por causa da imprensa, né? Os grandes veículos estão na cidade de São Paulo, a própria imprensa alternativa, Sim. todos os veículos grandes de imprensa alternativa estão na cidade de São Paulo. Então tudo que acontece no estado de São Paulo ganha uma amplitude muito maior. Então, por exemplo, essa ação judicial contra as regras das escolas cívico-militares que discriminam. Isso acontece no país inteiro. Estados e municípios. As mesmas regras, aliás, às vezes muito piores do que essas. Então, o assunto chega à pauta, né? Ou pelo menos ganha, digamos, tração, né, no debate público por causa do Estado de São Paulo. Não quer dizer que a militarização não tenha ganhado o debate público, mas o debate público é muito insuficiente. E eu acho que tem várias razões para isso, né? Tem um desinteresse também da imprensa, porque também não tem dados, porque também a gente não sabe se isso afeta ou não o sistema de ensino, a gente não sabe se a militarização escolar é relevante ou não do ponto de vista do tamanho do sistema de ensino. Então, assim, veja, nós temos 1.500 escolas militarizadas no Brasil hoje, perto disso. Eu tenho esse número exato, atualizado, mas é alguma coisa da ordem de 1.500. Bom, é uma quantidade, 0,5% das escolas públicas no Brasil. Só que esse fenômeno não está igualmente distribuído no território. A distribuição não é homogênea. Então, no Paraná, mais de 20% da rede estadual é militarizado. Na capital de Roraima, Boa Vista, mais de 30% das matrículas do ensino médio são militarizadas. Caramba. E você tem vários municípios do Brasil em que 100% das matrículas do ensino médio, dos anos finais do ensino fundamental e também dos anos iniciais são militarizados. Crianças de 6 a 11 anos. Então veja, o fenômeno é relevante. Só que esses dados não existem. Então a gente tem um debate, que é um debate que fica muito concentrado nesses casos escandalosos que acontecem nas escolas. Então, agressão, abuso, ou quando se encontra alguma situação de utilização, de malversação do recurso público, né, para fazer pagamento usando recurso do Fundeb, para pagar policiais e tal, mas não se olha o problema de maneira sistêmica. Então, eu acho que é isso que o fato de a militarização ter chegado no estado de São Paulo, com esse peso aí de 100 escolas, né, isso dá um tipo de interesse, de visibilidade para a pauta que não tinha antes. Fazendo essa base de dados, eu estou acompanhando diariamente, né, a imprensa no país inteiro, recebo aqueles alertas do Google, de imprensa. Então eu posso dizer com toda convicção, até posso levantar esse dado, que assim, o número de matérias de imprensa nacional e regional também sobre militarização, ele cresceu brutalmente nos últimos meses, por causa do estado de São Paulo. E queria puxar uma outra questão. A militarização das escolas é usada muito como vitrine por pessoas como o Tarcísio, o Ratinho Júnior, o Romeu Zema, mas a militarização de escolas também acontece em estados governados pela esquerda, né? Essa é uma questão importante para a gente discutir, né? Então, assim, a militarização de escolas, tá, como projeto político, ela é um projeto conservador, né? Projeto de direita e um projeto eleitoral. É importante a gente falar disso. Ela é fundamentalmente, eminentemente um projeto eleitoral. Tanto que a gente vai olhar, né, com a base de dados, a gente consegue fazer uma curva de evolução desse fenômeno. Então a gente vai observar que a evolução desse fenômeno é sempre mais graúda nos anos eleitorais. Né? Então agora, por exemplo, neste ano de 2026, você tem uma explosão de escolas militarizadas, 100 em São Paulo, a previsão de mais umas 100 no Mato Grosso. O Paraná agora militarizou mais umas 50 e pretende militarizar mais umas tantas. O Maranhão militarizou 80 escolas. A própria Bahia, que tinha lá, que teve um programa de militarização no governo do Rui Costa, do PT, que cresceu muito, né, nos anos ali de 2019, 2020, durante o governo do Bolsonaro, está voltando a crescer.
Então, quer dizer, é um projeto eleitoral, tá? E aí, e por ele ser um projeto eleitoral, ele é um projeto eleitoral que vai servir à direita e à esquerda. Né? Então, a gente vai encontrar. A militarização foi lá no estado de Goiás, né? A expansão da militarização na rede estadual foi uma vitrine dos governos conservadores de Goiás, que é um desses grandes precursores da militarização em rede estadual no país. Então, assim, no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso, em alguns outros estados, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, a gente vai encontrar a militarização escolar como essa vitrine de governos de direita. Quer dizer, então são governos de direita que querem mobilizar um tipo de eleitorado. Que tipo de eleitorado? Então vamos olhar o perfil das escolas que foram militarizadas em São Paulo. Das 100 escolas que foram militarizadas em São Paulo, 72 são escolas de tempo integral. Então, e nós já sabemos, porque já fizemos pesquisas sobre isso, publicamos muitos textos sobre isso, que as escolas de tempo integral, elas atendem um tipo de estudante menos vulnerável que as escolas regulares. Outro dado sobre São Paulo. Tem apenas 2 escolas militarizadas na cidade de São Paulo. Todas as outras ficam fora. E a maior parte das escolas estaduais estão na cidade de São Paulo. Ou, no máximo, na região metropolitana de São Paulo. Então, na verdade, a militarização em São Paulo ela é muito concentrada no interior. Onde geralmente o ensino é menos problemático, né? Não necessariamente. Onde tem um eleitorado mais conservador. Mais próximo, né, ideologicamente, do atual governo de São Paulo. Então, assim, a militarização procura isto. Então, ela é um projeto eleitoral. E aí, isso me leva a dizer o seguinte, que aquela tese que vai se também difundir, que a direita difunde, né? Que a militarização ela serve para as escolas que são vulneráveis, onde você tem uma violência escolar muito grande. Isso é mentira. Isso é falso. Como eu disse, pode acontecer? Em um caso ou outro, pode acontecer. Mas, na média, as escolas militarizadas possuem indicadores de infraestrutura melhores, atendem estudantes menos vulneráveis. Ou seja, são escolas mais brancas, são escolas mais centrais, são escolas mais urbanas do que as outras. Então essa ideia de que a própria esquerda também ajuda a fermentar de que a presença do militar na escola serve para a contenção social da juventude periférica, pobre, negra, ela também não é verdadeira. E, aliás, isso não é bom, necessariamente. Porque, na verdade, o projeto dos conservadores, das direitas, do neoliberalismo, para as juventudes periféricas, pobres e negras, é não ter escola. É a polícia matando direto. Não é a polícia tendo a mediação da escola, né, para punir ou para tolher. É mais do que isso. Agora, em relação aos estados governados pela esquerda. Então, assim, tem 2 estados no Brasil governados pela esquerda há muito tempo, 20 anos cada um, que são a Bahia e o Maranhão, que tem grandes programas de militarização escolar, né? Então, e esses 2 programas eles têm uma semelhança entre eles, que são programas de militarização municipal. Tá? Então, não são escolas estaduais que são militarizadas, são escolas municipais. Mas quem militariza as escolas municipais são os governos estaduais. Ou seja, a militarização ali funciona como uma forma de os governadores desses 2 estados fazerem política nos municípios. E portanto, se manterem no poder. Então, e aí, assim, esses programas eles têm trajetórias um pouco diferentes. O da Bahia começou muito antes, né? É um programa que cresceu muito durante o governo Bolsonaro, inclusive competindo, né? Ou seja, o governo Bolsonaro tinha um programa nacional lá de escolas cívico-militares, que na verdade militarizou 200 escolas, não chegou a isso. Né? Induziu muito mais a ideia de que militarizar a escola é bom do que propriamente militarizou a escola, porque o governo Bolsonaro, felizmente para nossa sorte, não sabia fazer política pública. Foi para nosso azar durante a pandemia, mas para a educação foi para nossa sorte. Né? Então, você tinha modelos alternativos. Então, o modelo da Bahia, que tinha lá os colégios da Polícia Militar, né, que são militarizados, ele se expandiu para os municípios, vendendo uma espécie de um modelo do Colégio da Polícia Militar Estadual para o município. E aí, criando aquelas escolas chamadas modelos CPM, Colégio da Polícia Militar da Bahia.
E eles chegaram a 100 municípios do estado. Chegaram, na verdade, a 120 municípios do estado. Isso em poucos anos. Em 2020, você já tinha mais de 100 municípios na Bahia com escolas militarizadas, pelo governo do PT. Que também tem uma política de segurança pública bastante problemática. Não à toa, a Bahia é um estado em que você tem uma letalidade policial elevadíssima. Então essas coisas não estão desconectadas, tem razão. Então é isso. Só que o modelo da Bahia, ele de alguma maneira ele foi estacionando, né? Então ele cresceu bastante e depois ele foi crescendo bem lentamente. Agora ele está crescendo bem lentamente. O Maranhão ele tem uma outra construção. O programa do Maranhão começa lá no governo do Flávio Dino, né? E aí ele vai crescendo, cresce pouquinho ali naquele momento, e depois quando o sucessor do Flávio Dino assume, o Carlos Brandão, com quem o Flávio Dino também já não se dá, você tem aí um aumento exponencial mesmo. Não é um exagero. Das escolas militarizadas no Maranhão. E do Maranhão, militarizadas por duas corporações, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, com duas redes de escolas, também em municípios. E aí você vai ver o que essas duas redes de escolas militarizadas na Bahia e no Maranhão fazem. Elas permitem que esses governos eles possam angariar apoios políticos nos municípios. E, portanto, também se perpetuar. Uhum. Então ela também serve eleitoralmente ao poder local nesses dois estados. Serve tanto ao governo, os governos do PT na Bahia, do PSB do Maranhão, quanto servem para Tarcísio em São Paulo, para o governador de Mato Grosso, para Ratinho Júnior no Paraná. Ela tem mesmo uma serventia eleitoral. E aí eu acho que tem uma questão assim, de uma falta de visão política de longo prazo, né? Que aí é uma crítica à esquerda. Porque a gente já sabe que a direita aposta nisso como agenda, como você comentou. Mas a esquerda, quer dizer, ela aposta em construir essas relações municipalistas, etc., para se perpetuar no poder estadual. Mas quando a gente analisa num arco um pouco mais alargado, o fenômeno da militarização escolar, na verdade, ele está fermentando uma outra coisa na sociedade. Ele está renaturalizando a presença dos militares na sociedade, em todas as esferas da vida. Sim. Ele está renaturalizando coisas que nós tínhamos desnaturalizado, o bullying, o racismo, a homofobia, a transfobia, o controle dos corpos, a agressão, as formas autoritárias de organizar a vida escolar, para além das formas autoritárias da escola como ela já é, tá? Então, essas coisas que a educação, o campo educacional, a pesquisa educacional, a formação dos professores foi superando ao longo de décadas, vai sendo recuperada nessas escolas. Por isso que a gente está diante de um projeto educacional reacionário. E aí, veja, você tem governos estaduais de esquerda que estão contribuindo para este projeto educacional reacionário no longo prazo, que vai formar gerações no futuro que vão derrubar esses governos de esquerda. Sim. Que vão botar esses governos de esquerda no chão. Então é curioso a gente ver essa... que é isso, quer dizer, a agenda eleitoral ela está muito presente quando a gente olha para a militarização escolar, e a agenda política mais profunda, de prazo mais longo, ela não é vista. E você acredita que esse tema vai aparecer bastante nas eleições de outubro? Vai ser uma coisa debatida na campanha, usada como vitrine? Não sei, não posso afirmar isso. Certamente, acho que a direita certamente vai fazer isso, né? Esses governos de esquerda não posso dizer que vão fazer isso, né? Porque quando a gente olha a campanha eleitoral e a construção do discurso eleitoral assim, num prazo, né, no atacado, a gente não vai ver assim, o Rui Costa, né, defendendo a militarização de escola abertamente. Mas o que a gente vai ver são os governos da Bahia e do Maranhão, hoje muito mais o do Maranhão que o da Bahia, precisamos reconhecer isso. O governo da Bahia reduziu bastante o fervor, né, assim, de apoio a essas escolas militarizadas, inclusive porque o atual governador, o Jerônimo, era secretário de Educação, faz sentido isso,
né? Eles continuam expandindo, mas de maneira mais tímida. Agora, no Maranhão, a coisa é, assim, totalmente ampla. Agora, a embalagem não é a mesma embalagem da direita, né? É a embalagem de que o progresso está chegando no município, né? A escola militar vai trazer qualidade para a educação no município. É uma outra forma de colocar esse debate, né? Então eu não acredito que, né, no atacado, no discurso para o Estado inteiro, essas lideranças políticas vão se colocar como próceres, né, da escola militarizada, cívico-militar, ou chame como quiser. Agora, nesse nível micro, né, de construir a política, de fazer as inaugurações, que está acontecendo agora. Uhum. O Maranhão tem entre 30 e 40 escolas militarizadas em obras, nos municípios, neste momento. Essa semana devem ser inauguradas mais 2. Semana passada foram inauguradas mais 2. Então, né, a gente está nesse processo mesmo das inaugurações pré-eleitorais. Então essa política vai acontecer ali, na base, no município. Então, tanto que o atual pré-candidato ao governo do Maranhão é o sobrinho do governador, secretário de Assuntos Municipalistas, é o embaixador das escolas militarizadas. E aí você vai ver quem são os comandantes das forças, bombeiros e polícia. O comandante dos bombeiros também é vinculado à União dos Parlamentares Evangélicos do Estado. Ou seja, essas coisas estão todas conectadas. E aí você tem na camada exterior um projeto de esquerda, né? Complicado. Para o governo do Estado. Então, assim, estou dando esse exemplo para a gente não achar que nós estamos simplesmente falando do Estado de São Paulo e da extrema-direita. Não é uma briga esquerda versus direita, de forma alguma. bom versus de forma mal. alguma. E quero dizer mais uma coisa. Existem vários modelos de militarização de escola. Então, quando a gente olha esses grandes programas estaduais, né, e os 3 maiores do Brasil hoje são o do Paraná o maior de todos, o de São Paulo, que militarizou 100, e o de Mato Grosso, a gente vai ver que esses 3 programas, eles são programas de militarização que eu chamo de pátio de escola, né? Por isso que uma das críticas que foi feita é o que esse policial está fazendo em sala de aula escrevendo errado. O problema não é escrever errado, ele está em sala de aula escrevendo, antes de escrever errado. Então, assim, são programas de militarização de pátio, ou seja, são contratados monitores, tutores, instrutores, tem vários nomes para esses cargos, né? Dependendo do estado. E aí, então, a função deles é fiscalizar o pátio e o corredor. É a ordem unida, né, essas questões, assim, de comportamento, né? Então, de fiscalizar o namoro na escola, entendeu? Essas coisas. Agora, no Maranhão, né, em Goiás, no Amazonas, na Bahia também, as escolas militarizadas, elas têm diretor militar. Então, a militarização, ela não é só no pátio. Então não tem só a figura do tutor, do monitor. Também tem a figura do coordenador militar e, às vezes, a figura do diretor militar. Então são escolas que, de fato, emulam a estrutura organizacional da escola militar e dos colégios militares dos estados que têm esses colégios militares. Tem influência no que é ensinado em sala de aula? Ah, certamente. Bom, se em São Paulo tem influência no que é ensinado em sala de aula, a gente viu. Veja, em São Paulo, que é o programa de militarização de pátio, a gente vê a influência. Imagine nos estados em que todas as esferas da escola são militarizadas, desde a gestão, em que você tem um duplo comando do diretor da escola, da diretora pedagógica e do diretor militar. Como se houvesse assim, forma de você dissociar a gestão escolar em 2 componentes, né? Uma componente disciplinar do corpo e uma componente pedagógica relacionada ao conhecimento às aulas, que é uma outra insanidade que a privatização da educação ela também instila no debate, né? A de que é possível separar a gestão da escola em uma coisa pedagógica e não pedagógica. Né? O não pedagógico, nesse caso, é o disciplinar. Não é possível, porque tudo na escola é pedagógico. Então, o fato de você ter um policial colocando crianças fardadas e perfiladas no pátio é pedagógico. O fato de você criar um regimento em que você diz qual é o cabelo adequado, qual é o comprimento da saia adequado, qual é o comportamento adequado
esperado da menina, do menino, isto é pedagógico. Então, assim, é óbvio que isso interfere. Agora, a gente vai ter densidades diferentes de militarização. Então, você vai ter programas menos densos, que vão, assim, ocupar os pátios, os corredores e tal, e às vezes a sala de aula, escrevendo errado, né? E outros que vão ocupar todas as esferas da escola. E aí tem uma diferença entre eles, é isso, é que esses programas de militarização de pátio são mais baratos de implantar. Então não é à toa que a gente tem os 3 maiores programas de militarização escolar do Brasil hoje, em termos de número de escolas, sejam desses estados que militarizaram só o pátio. Fernando, para a gente ir encaminhando para o fim, queria te fazer uma pergunta que eu sei que a resposta não é fácil, mas assim, realmente, eu até tenho amigos que dão aula em escola pública e a questão tem muitos problemas, né, de precarização, enfim, a disciplina é um dos problemas. Então, por exemplo, os professores, eles perdem muito tempo tentando colocar uma certa ordem na classe para começar a aula. E, né, a gente não tem dados muito concretos, né, aquilo que você falou, que falta, né, esse tipo de pesquisa, mas o que a gente vê em reportagens é que, por exemplo, os professores falando, não, agora eu já entro na sala e está organizado, eu consigo começar a dar aula. É possível lidar com essas questões de disciplina de uma outra forma que não seja militarização? Quais são os outros caminhos possíveis? Essa questão é super boa, né? Bom, tem um mito sobre as escolas militarizadas, que é o seguinte, né? É o mito de que a escola militarizada, ela enfrenta mesmo todos os problemas de disciplina. Ela não enfrenta, né? Primeiro porque ela é seletiva. Então, assim, essa ideia de que os alunos indisciplinados vão ser disciplinados na escola militarizada é falso, né? Na maioria dos casos. Porque a gente vai ver que em muitas situações, nos municípios é praticamente impossível que isso aconteça, porque as escolas têm processo seletivo. As escolas têm processo seletivo, elas já escolhem certos estudantes que já estão num processo de engajamento com a escola, com as aprendizagens ali da escola e tal. E que são estudantes que, assim, que não demandam ser, né? Não precisam de mais disciplina, já tem disciplina, né, para estudar. Eu não estou falando de disciplina corporal, estou falando de disciplina para estudar. Então, assim, isso não acontece, né? Então tem esse mito de que, meu filho e minha filha mudou, e aí era indisciplinado. Não. Porque o aluno muito indisciplinado, aquela escola que é impossível trabalhar, aquela escola de alta vulnerabilidade, aquela escola que os alunos não frequentam a escola, que trabalham precocemente, né, em que você tem relações ali tumultuadas, essas escolas não são militarizadas. E quando é militarizado, também os mais saem problemáticos são expulsos. Eles não ficam nessa escola. Então, né, esse é o primeiro mito que a gente precisa afastar, né? Como eu disse, acontece, tem municípios que fazem o caminho inverso, militarizam a escola da periferia, porque querem resolver o problema da indisciplina, tem. Só que assim, esses municípios que fazem isso não conseguem melhorar os resultados da escola nas avaliações, né? Então, eles não conseguem fazer isso. Por quê? Porque não é uma questão só de disciplina. É uma questão de você elevar esse aluno em outros níveis. Então, assim, o fato de você ter disciplina, de os alunos estarem né, com os hormônios à flor da pele, gritando na sala de aula, isso é um problema de todas as escolas. Qualquer lugar onde tiver adolescente, criança, a gente vai ter problemas de indisciplina, de dificuldade do adulto lidar com isso, né? Agora, né, as questões relacionadas à violência escolar, assim, isso não tem a ver com a pobreza, né? Aliás, quando a gente olha os massacres nas escolas, os ataques nas escolas, isso tem a ver com acesso à arma. Né? Tem a ver com a ideologia armamentista, né? Então, não tem essa relação, entende? Quer dizer, é claro que se você entra num espaço e você estabelece uma disciplina corporal pelo medo, você vai gerar uns robozinhos que vão ter medo. Se você ameaça fisicamente, as pessoas vão ter medo. Isso é uma boa educação? Isso é uma boa escola? A gente vai formar cidadãos melhores? Ou a gente vai basicamente traumatizar crianças e adolescentes e
e torná-las suscetíveis a repetir determinados padrões aí de violência quando forem adultas. Eu acho que isso vai acontecer com muito mais frequência, né, do que propriamente a gente vai formar cidadãos disciplinados que têm consciência, né, de que é preciso ter uma disciplina corporal, eventualmente, para a gente conseguir estudar melhor. A gente aprende a lidar com o nosso corpo, a ter uma disciplina corporal melhor para se concentrar nas coisas. Não é ruim ter a gente construir uma disciplina corporal para lidar com as tarefas, com as coisas da vida. Agora, é pelo medo que a gente faz isso? É pelo medo que a gente toma consciência de que tem uma hora que a gente precisa ficar em silêncio para poder ler um pouquinho melhor, poder entender o que a minha professora, meu professor está falando? Tem outras formas de fazer isso. Bom, uma das formas de fazer isso é ter uma escola melhor. Né? É ter uma escola mais adequada, ter uma escola digna, ter uma escola com infraestrutura, é ter programas auxiliares à escola para estudantes vulneráveis, que precisam, que não têm acesso a capital cultural, que não têm acesso a outras atividades que a escola pública não oferece, e que demandam da escola, que precisam mais da escola, precisam mais do Estado, né? Porque a origem importa. A origem das pessoas importa. Aonde elas chegam e importa no desempenho dessas pessoas nas escolas, entende? Uhum. Então, como, né, a gente vai lidar com isso e simplesmente achar que a gente só vai disciplinar os corpos e que isso vai resolver? Bom, vamos ver como as polícias militares vão se sair nas periferias desse país. Pois é. Tá funcionando? A disciplina corporal está funcionando para reduzir a revolta, para reduzir a violência, para reduzir uma série de coisas, a insubordinação do povo? Porque a gente não está falando só de violência, estamos falando de insubordinação também, de revolta também. Aquela revolta que produz mudança política. Nós estamos falando de um conjunto de coisas. Então essas coisas não funcionam desse jeito. Então, volto para o que eu falava no começo. A militarização, ela se vende como uma solução para redimir, né, os problemas da escola pública precária e tal, mas a gente precisa atacar o que produz a precarização da escola pública. Se a gente não tivesse uma escola pública precária, se toda a escola pública tivesse condições adequadas, se todo mundo pudesse aprender adequadamente, se as pessoas tivessem aquilo que elas precisam, e aí, veja, eu estou dizendo que tem gente que precisa mais. Quem precisar mais, tivesse mais da escola pública, a gente não estaria aqui debatendo. As pessoas não estariam acreditando que a presença de militar na escola e de ordem unida no pátio vão melhorar a qualidade da educação, ou vão melhorar a capacidade de aprender. Fernando, a gente, como você falou, a gente poderia ficar umas 10 horas conversando sobre esse assunto, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Super obrigada, viu? Trouxe muitos dados aí, muita coisa que a gente nem fica sabendo, né? Só pela mídia ou pela propaganda dos governos. Super obrigada mesmo. Eu que agradeço. E a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.